Como entender maldição hereditária e o que eu aprendi lendo Carta de um Diabo para Seu Aprendiz do C.S. Lewis. Se você sofre de maldição hereditária, se isso acomete a sua vida hoje, fica comigo até o final que é sobre isso que a gente vai falar, como ela atua na nossa vida e como se livrar dela. Salve pessoal, Marcelo então aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está caindo aqui de paraquedas, nesse canal a gente fala sobre como viver um cristianismo descomplicado no nosso dia a dia. Afinal, o cristianismo não é uma mera religião, e sim um estilo de vida que a gente adota para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Então, C.S. Lewis, que é um ator famoso nesse livro aqui, ele aborda uma visão do mundo aos olhos do diabo, uma relação de ensino entre um diabo velho e o seu aprendiz, que é um diabo novo, inexperiente. Mas o que seria essa maldição hereditária, Marcelo? Seria um pecado, um vício, um desvio de conduta passado de geração a geração. Por exemplo, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e o filho, por mais que tivesse visto o mau exemplo do pai, acabou se tornando alcoólatra mesmo não querendo. Ou a avó teve problema no relacionamento, a mãe se separou e a filha também acaba indo e repetindo as mesmas coisas. Isso é o que a gente chama de maldição hereditária. Mas o que podemos aprender rapidamente lendo este livro? 3 coisas, e a primeira delas é a seguinte, que o livro descreve claramente o que acontece em Efésios 6. Mas antes de mais nada, eu não vou falar o que está escrito aqui no livro. Eu aconselho fortemente você a ler. Tá? E hoje é dia 21 de dezembro de 2022, então se você comprar o livro hoje para começar a ler amanhã, você vai gastar em torno aí de 20 e 21 páginas por dia para conseguir ler o livro até o final do ano. E você consegue. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu. E se porventura você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários também qual foi o seu aprendizado, que eu quero saber. Eu separei 3 aprendizados que eu tive com esse livro para viver um cristianismo descomplicado na minha vida. O primeiro deles é que o livro descreve claramente o que acontece em Efésios 6, de como devemos cumprir com os princípios de Deus no nosso relacionamento, seja conjugal, seja de pai e filho, de filho e pai, de irmãos, de empregado, de empregador, e como os princípios são a chave para estarmos vestidos com a armadura e armados com a arma necessária para vencermos e lutarmos a batalha. Que a batalha não é contra homens, não é contra sangue, sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, as regiões celestiais. A partir do momento que você entende isso, que a maldição hereditária é espiritual, você precisa usar os princípios para cortar esse laço com a influência do maligno na sua vida e, consequentemente, se revestir das armaduras de Deus. O segundo aprendizado que eu tive lendo esse livro é que o Tiago, capítulo 4, de 6 a 7, é pura verdade. E esses versículos dizem o seguinte: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A soberba é um sentimento interno que nós devemos nos esforçar constantemente, diariamente, para nos livrarmos dele e para que isso não interfira no nosso relacionamento com Deus, pois isso é um sentimento que nos afasta da presença de Deus na nossa vida. Também aprendemos, como está escrito na epígrafe do livro que Martinho Lutero escreveu, ele diz que a melhor forma da gente expulsar o diabo quando ele não se rende às escrituras é zombando dele, ridicularizando, pois ele não suporta o desdém. Palavras de Lutero. E se pararmos para analisar como o diabo atua, estudando a Bíblia, se a gente parar para analisar como o diabo atua no mundo, na vida das pessoas, a gente vai ver que Lutero tinha 100% de razão. Que ele, o diabo, atua exatamente nesse modus operandi, buscando nos ridicularizar em algum erro que nós cometemos ao longo da nossa vida. Então a soberba é a arma que o diabo usa como influência para que a gente se afaste de Deus e principalmente do propósito que Deus tem para a nossa vida. E quando nos humilhamos, ou seja, nos arrependemos de forma sincera, os planos do diabo começam a se frustrar. E esse é até um ponto engraçado ao longo da leitura, pois o diabo se refere a Deus como o inimigo e ele sabe que contra a sua vontade, contra a vontade de Deus, ele não consegue fazer nada. Ou seja, demonstra claramente que o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus é soberano. Glória. O diabo é inimigo do homem. O diabo, como sendo criação de Deus, sendo anjo caído, ele é uma criação de Deus. O homem também é uma criação de Deus, num outro nível, num outro patamar. Só consegue concorrer, competir, influenciar negativamente, emparelhar em relação ao homem. Só que como ele vive nas regiões celestiais, ele usa isso como subterfúgio para influenciar a gente negativamente a se afastar do propósito que Deus tem para nossa vida. E o diabo sabe que quando a pessoa escolhe para cumprir e viver a vontade de Deus na vida dela, ele nada pode fazer. Nada do que ele faça surte efeito. E essa frustração é o combustível que vai fazer com que o diabo fuja de nós, como descreveu Tiago. O diabo é como aquele seu colega que precisa estar no centro das atenções, muitas vezes te usa porque você tem alguma coisa, alguma situação que favorece isso para ele. E quando você não tem mais serventia ou você aprende a dizer não, ele se afasta de você. Você conhece alguém assim? Realmente é muito chato. Mas resista e o diabo fugirá de vós. Novamente bato na tecla dos princípios. Os princípios são a chave para que a gente consiga viver
o reino de Deus aqui na Terra e consiga realmente viver à vontade, se aproximar da presença de Deus para a nossa vida. Terceira coisa que eu aprendi lendo esse livro é que a mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa. O livro mostra claramente o poder que esse provérbio traz para a nossa vida. Eu não vou contar o livro, como eu já falei, te incentivo a ler o livro até o final do ano e deixa aqui nos comentários se você conseguir. Mas o autor, o C.S. Lewis, escreve aqui no livro uma narrativa diferentemente do que a gente vê no comum, nos outros livros, e é através da ótica do maligno, buscando desconstruir os valores e princípios cristãos para que assim sejamos facilmente manipulados por ele e não cumpramos com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes uma mulher sábia nem sabe que é sábia, e serve para o homem também, pois a sabedoria não está ligada a alguma qualidade da nossa personalidade, e sim em praticarmos os princípios de Deus com constância ao longo do tempo. E o livro mostra isso, como no início o rapaz que o diabo aprendiz estava influenciando era ateu, e o diabo ia na soberba, ficava alegre com os acontecimentos, porque ele era ateu, era fácil de se manipular. Porém o rapaz tinha uma mãe, uma cristã fervorosa, que orava por ele todos os dias. E depois Deus colocou na vida dele uma moça, que ele se apaixonou, uma moça cristã que já frequentava a igreja, que acabou facilitando a conversão dele. Esse é o único spoiler que eu vou te dar aqui do livro, tá? Mas isso aí não implica em nada a sua leitura, o seu nível de aprendizado que você vai ter com esse livro, pois são os acontecimentos que a gente vai ver no decorrer do livro que justamente vai trazer esse aprendizado para a nossa vida. Quando eu li essa parte, me identifiquei bastante porque fui ateu na fase mais dura da minha vida. Depois idólatra, pratiquei idolatria Baal durante 18 anos. Vou deixar até aqui nos cards para você assistir depois. Mas minha mãe não era cristã. Minha mãe não orava por mim, nesse sentido exatamente como estava no livro, mas eu tive uma avó que era cristã e que orava por mim. E Deus me colocou no caminho da minha esposa. Aí, amor, obrigado pelo seu sim, tá? Eu sei que você assiste meus vídeos. Fica aqui um registro público e uma declaração de amor. Te amo de todo o meu coração. Você realmente foi o melhor presente que Deus deu para minha vida. Então esses foram os 3 aprendizados que eu tive, que me fez entender mais a fundo o que é a maldição hereditária, como ela se manifesta na nossa vida, que eu recomendo grandemente que você leia também esse livro. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Dá essa moral aqui pra gente. Deixa seu curtir e eu vejo você no próximo vídeo. Fica com Deus e